Eu sou Dr. João Paulo Botelho Vieira Filho, professor da endocrinologia, Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, preceptor do Centro de Diabetes, consultor médico das associações Porecro, Cocorecré e Ojan, e sobretudo amigo dos índios Xicrim. Levo ao conhecimento das associações indígenas Porecro, Cocorecré, Ojan, a CESAI, Serviço Especial de Saúde Indígena, e a Companhia Vale. Soubemos, este médico que assiste o Xicrim há 50 anos e os índios das aldeias Xicrim da terra indígena Cateté, soubemos e a CESAI nos comunicou de Paraupebas que a Companhia Vale, responsável pela poluição do rio Cateté, com inúmeros metais pesados, causadores de inúmeras doenças, entre elas cânceres, alterações do DNA hereditário com malformações já ocorrendo entre recém-nascidos como suspeita, imunodepressão, alterações renais e neurológicas, que a Companhia Vale instalou uma auditoria para restringir os atendimentos de exames laboratoriais e radiológicos aos índios Xicrim. Como médico conhecedor do passado e presente dos índios há 50 anos, dando-lhes assistência diante dos grandes desafios que enfrentaram e enfrentam, relatório julho de 2018, para sobreviver, e venho declarar que a endemia de tuberculose, com inúmeros casos com tosse crônica e expectoração, que necessitam de radiografias de pulmões e exames de escarro para tuberculose, havendo doentes em tratamento de tuberculose. A endemia de HPV, com 50 mulheres já tratadas, uma mulher falecida com metástase de carcinoma do colo do útero, um homem falecido com carcinoma do pênis e um em tratamento, pelo que há necessidade de exames ginecológicos, pois inúmeras mulheres queixam-se de dor no baixo ventre, pelo que a colposcopia também é necessária. Há inúmeros casos de dores epigástricas com necessidade de endoscopias pelas gastrites frequentes, pois são criados em contato com o solo e a terra e apresentam a bactéria Helicobacter pylori, causadora de gastrites e também do câncer gástrico. Há pelo menos 28 casos de diabetes tipo 2 que necessitam de exames semestrais de sangue e urina, exames oftalmológicos, como fundo de olho anuais para controle e tratamento de retinopatias diabéticas e evitarmos cegueira. Há inúmeros homens e mulheres com deficiência visual após os 40 anos, presbiopia, necessitando de orientação para óculos, 2 casos de glaucoma necessitando também de consultas semestrais com oftalmologista. Há inúmeras artropatias da coluna vertebral com dores, dos joelhos, necessitando de ressonâncias magnéticas e tratamento. Há casos de litíase renal, até mesmo entre crianças, uma das quais foi tratada em São Paulo, pelo que as ultrassonografias são necessárias para o diagnóstico. Há mulheres com dores abdominais e em uma delas encontramos teratoma do ovário ressecado, pelo que as ultrassonografias de abdômen são necessárias. A alimentação tradicional de qualidade com a batata doce, são conhecidos Xicrim como índios batateiros, está restringida por não poderem comê-la nos rios Cateté e Itacaiunas, contaminados por metais pesados, tratando-se as batatas doces de alimento rico em fibras, vitaminas, flavonoides que evitam o diabetes e o envelhecimento. Há câncer de tireoide
e nódulos tiroidianos entre índias que necessitam de ultrassonografias e exame de sangue de controle. Devo lembrar a Vale que existem trabalhos científicos mostrando que os metais pesados são desreguladores ou disruptores hormonais, contribuindo para a obesidade e diabetes endêmico entre o Xicrim. Peço aos médicos de Carajás que não receitem glibenclamida receitada para cocoú Xicrim, pois a glibenclamida é responsável por arritmias cardíacas e hipoglicemias severas, não mais sendo receitadas no estado de São Paulo, pois atuam nos receptores SUR1 e 2 no pâncreas e coração. Deve-se substituir glibenclamida pela glicazida. Estes são minhas declarações sobre a importância de exames radiológicos laboratoriais prestados pela Vale no Hospital de Carajás e que não devem ser restringidos em hipótese nenhuma. Os índios estão em uma fase de transição, sendo prejudicados pela poluição dos rios Cateté e Itacaiunas, com endemia de tuberculose, endemia de HPV, de várias outras doenças e necessitam de assistência de qualidade, que até então era promovida ou posta em atividade pela companhia Vale. É só isto que eu tenho que declarar.